bem com vocês? Vamos resolver essa questão aqui que caiu uma AP de vocês. É o seguinte, o enunciado ele fala de um balde cilíndrico que ele tem 40 centímetros de altura. Ele vai falar com a metade da sua altura preenchida por uma água. Essa torneira, você vai ter uma torneira que está ligada que vai encher esse recipiente. Ele está jogando água dentro desse balde. Contudo, você tem um furo nessa base que esse volume de água ele vai sair. Aí o enunciado fala isso, ó, que a base com que o volume de água dentro do balão não varie com o tempo. Aí vamos lá, ele considera a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e suponha que a área do furo, ele vai dar essa informação, é 5 vezes menor do que a área da seção transversal do balde. Onde que seria essa seção transversal? Essa seção transversal é essa região aqui, ó. Você tem um balde d'água, vamos pensar um balde. Você tem isso aqui, ó, o A do balde, e o Azinho é o tamanho do furo. Ele falou que é 5 vezes menor. Aí, qual é a ideia que eu vou trabalhar com vocês? Aí você tem as opções aqui. Você tem uma torneira que está enchendo esse balde. Esse balde ele tem 40 centímetros de altura, é a altura que ele tem. O que vai acontecer? Ele tem uma torneira que está enchendo esse balde. Eu vou pensar da seguinte maneira: ele está dizendo que está em equilíbrio. Você está saindo uma quantidade de água e está entrando uma quantidade de água. Vamos considerar que aqui você tem o que? Um volume de água. Esse volume de água que está fornecendo no balde, quem que fornece? É a minha torneira. Você tem um volume que está saindo. Então você vai ter um volume que entra, um volume que sai. Esse volume é igual. A quantidade de água que está aqui distribuída é igual à quantidade que está saindo no furo. Só que acontece que você tem uma velocidade que esse volume de água está entrando no balde. E você tem uma velocidade que ele está saindo. Como é diferente, os volumes são iguais, a quantidade de água é igual. Entra uma quantidade de água pela torneira e sai a mesma quantidade de água pelo furo. Isso que está informando no enunciado. Essa quantidade de água é igual. O que acontece? Você tem uma velocidade da água que está entrando. Ela depende da área da seção transversal, que é essa área azão. E aqui você tem uma velocidade. E aí eu vou definir que essa velocidade que está no fluido aqui está entrando. Eu vou chamar a velocidade que o fluido é a velocidade de A, e a velocidade B. Vocês sabem que o furo aqui está menor. O que vai acontecer com a velocidade? Você vê experimentalmente que o fluido ele está com mais velocidade no furo. Você está diminuindo o furo, é que nem uma mangueira. Quando você pega uma mangueira, você diminui o furo da mangueira. O que acontece com a velocidade da água? Isso acontece em hidrostática. Você não tem que a velocidade que a água vai sair ali, quando diminui aquele furo, não aumenta a velocidade? Isso que está acontecendo. Você tem uma velocidade menor e uma velocidade maior. E aí eu defini em vermelho a velocidade A e aqui a velocidade B. Aqui eu vou representar, quando você vê na apostila, essa ideia aqui, ó. Você tem esse volume de água, que é o mesmo. Esse volume de água está ocupando esse espaço, essa área de seção transversal. Aqui você não tem uma área menor, que ele diz no enunciado, que é 1/5 dessa área. Você tem velocidade A maior, quer dizer, velocidade A é menor e a velocidade B é maior. Eu só coloquei esse exemplo aqui para ficar mais fácil de visualizar com o conceito de hidrostática. Aí aqui eu anotei que a velocidade B ela é maior do que a velocidade de A. Aí você vai usar a equação da hidrostática. É que é essa equação aqui, ó. Isso aqui é a pressão, a densidade do líquido, a gravidade que você está na Terra, a altura que você tem aqui do balde, que a gente está dando exemplo com um balde. Aí você tem meio da densidade da velocidade ao quadrado, ela é uma constante. Aí eu vou colocar aqui, ó, essas condições aqui. Eu já sei que você tem um recipiente, que esse recipiente tem uma quantidade de água aqui dentro. Eu sei que nesse ponto, nesse exemplo aqui, eu sei que nesse ponto, normalmente você trabalha com recipiente que nesse ponto aqui, ó, nessa superfície,
Nessa superfície aqui você tem a atmosfera, a pressão atmosfera, e aqui você tem um líquido dentro do recipiente. Tem casos que você resolve, exemplos de exercício, que esse líquido está parado o líquido e tem um furo que está saindo do recipiente. Mas nessa situação, eu estou considerando que você está tendo um movimento de água, então tem velocidade aqui, ó. Estou considerando que aqui tem uma velocidade A. Tem exercício que você considera que aqui tem velocidade zero e aqui tem uma velocidade saindo, mas nessa situação, nesse exercício, eu considero que a velocidade A existe. Tem uma pressão aqui, ó. A pressão na interface entre a atmosfera e o líquido, aqui você tem a pressão que atmosférica. Aqui fora, você está em contato com o ar. Então, esse furo, entre o furo e a parte de fora, você tem o quê? Uma pressão também atmosférica. Aí, vou pegar essa equação, aqui eu defino que a pressão em A, como a pressão em B é a pressão atmosférica, eu posso o quê? Cortar. Depois vocês peguem, pode parar a imagem e ver detalhadamente os cálculos. Aí você tem a densidade do líquido, a gravidade, a altura. Quem é essa altura? É a altura que ele deu no exercício, que é a metade da... Ele não está com o balde com a metade cheia. Aí você tem a altura e a velocidade aqui, ó, em A, e você tem a velocidade em B, que é na outra parte da equação. Aí você iguala, eu cortei aqui a pressão em A e a pressão em B, porque eles têm a mesma pressão, que é a pressão atmosférica, cortei. A altura em relação a B, eu estou considerando que ele está na base, ele falou que está na base. Como ele está na base, ele não tem altura, ele é zero. A velocidade em B é aquilo que eu expliquei. Você vai ter duas equações, tem essa equação aqui de Bernoulli. Aí é a parte matemática, você vai substituir os valores. Ele deu que a metade o recipiente tinha 40 centímetros e ele estava com a metade cheia. Qual é a altura H? Seria a metade dessa altura. A densidade, você está vendo aqui que eu cortei porque você tem que bota em evidência a densidade, vai cortar a densidade. Depois, é só você fazer a parte matemática, vai fazendo a parte matemática, não vou entrar para não ficar muito extenso. Vou chegar nesse resultado aqui, ó. Você pode pausar para você resolver. Aí o que vai acontecer aqui, ó? Aqui eu vou usar uma outra equação. Lembra, você tem uma equação seguinte. Essa equação aqui, ó, é desse conceito da hidrostática. Você tem essa área da seção transversal vezes a velocidade. Esse volume aqui, você tem uma massa de água. Essa massa de água não é a mesma quantidade? Essa quantidade de massa é igual aqui, só que ela tá um formato diferente. Ela tem que ser mais rápido aqui, tem que ter maior velocidade de atravessar esse furo, porque a quantidade são iguais. Por que você tem essa equação se igualando? Porque essa quantidade são iguais, ó. Aí você tem velocidade A vezes a área da seção transversal é igual a velocidade B vezes a área da seção transversal. Aí são duas equações que eu vou trabalhar. Aí essa equação eu uso aqui, ó. Velocidade A vezes a área igual velocidade B vezes a área, que é 5 vezes menor, que ele deu no enunciado. Aí eu vou chegar aqui, ó. Velocidade A igual a velocidade B dividido por 5. Eu continuei com aquela equação que inicialmente eu utilizei, são duas equações que eu estou utilizando para resolver a questão. Aqui é só substituição, você faz as contas, você pode fazer com calma, depois pausar, fazer do lado no papel de vocês e ver se bate com os resultados aqui, se está tudo correto. Aí eu vou passar aqui a parte matemática. Vou passar, vocês fazem com calma, pode depois pausar o vídeo, ver quais etapas aqui. Isso aqui é algebrismo, é matemática. Aí eu vou isolar a velocidade B, porque eu vou descobrir qual é a velocidade que eu tenho no furo. Aí eu descobri uma velocidade 2,064 metros por segundo, é a velocidade B. E a velocidade de A, tá vendo aqui que, lembra que você tem em B, ele sai no furo com uma velocidade alta, né? Quer dizer, diferente, maior. Em velocidade em A, que a torneira que está enchendo, é menor, porque você lembra que eu tenho a relação da quantidade de volume que está entrando? Tem um volume que está entrando e um volume que está saindo. Só que
Os volumes são iguais, mas o volume o formato é diferente. Ele tem que ser mais rápido, porque o furo é menor em relação ao volume total que está entrando. Aí você tem velocidade B e velocidade de A. Nessa questão B, ele quer saber quanto tempo eu vou completar o volume. Por exemplo, você tinha metade, ele queria, qual era, vamos lá na B. A B ele faz essa pergunta aqui, para a gente relembrar aqui, ó. A A ele pergunta se, lembra que você tem, caso diminuísse um pouco a vazão, isso é a A, da torneira, se diminuir um pouquinho a vazão da torneira, quer dizer, se entrar uma quantidade de água, sair essa mesma quantidade de água. O que aconteceria? Aí você vai ter, com as bases da lei termodinâmica, você diminuiu a quantidade de água, não ficará mais com a metade daquela altura, porque lembra, quando você entra, ficava mantendo a altura, você vai ter um valor um pouco abaixo, ficaria um pouco mais abaixo desse nível. Caso o furo seja, tampei o furo, eu só vou deixar a água entrar dentro do recipiente. Quanto tempo levaria para o balde ficar completamente cheio? Aí ele quer saber, tapei o furo, lembra que saía água e entrava, e ela mantinha a metade, sempre a metade. Agora eu quero saber quanto tempo que eu vou levar para encher, acabei o furo. Quer dizer que só vai estar entrando a água, não vai estar saindo. Eu tenho uma quantidade de água que está entrando. Nesse momento eu tenho que calcular, eu sei dentro dos meus cálculos, a velocidade que está preenchendo aqui, ó. Eu não tenho como saber qual é o volume. Ele não dá para fazer o cálculo do volume. Mas eu pensei o seguinte, pensa que você está vendo o balde, aquele estava na metade, ele vai começar a encher o balde. E você está vendo aqui essas medidas, você está vendo esse nível subindo. O que está acontecendo? Você tem uma distância aqui que está sendo percorrida. E você quer levar quanto tempo que eu vou levar para esse nível ir subindo, subindo, subindo e chegar a encher. Eu sei a velocidade. Como eu sei a velocidade, aqui eu tenho a velocidade que a torneira está enchendo o meu balde, esse valor que eu calculei anteriormente, certo? E eu tenho a distância que eu quero saber. Quanto tempo que ele vai levar para você preencher essa distância? Se você pegar esse cálculo aqui, ó, da física básica lá, eu fiz isso aqui. Também eu vi pela unidade. Eu quero o tempo. Eu tenho uma informação, você pode usar por unidade. Eu tenho um número aqui que eu tenho metros por segundo. Eu tenho a distância, que é em metros. Eu quero o tempo. Tá, se eu pegar aqui, ó, eu peguei a ideia da cinemática, mas eu posso trabalhar com a ordem de grandeza. Se eu pegar esse cálculo aqui, eu fizer aqui, eu encontrei segundo. Se você pegar essa informação que eu tenho metros por segundo, 0,2 é metros. E isso aqui é o que? Metro por segundo. Se eu pegar a unidade e cortar, vai dar segundo. Deu meio segundo. Se você analisar bem, peguei e analisei a questão, meio segundo, caramba, é muito pouco tempo. Meio segundo você pega o seu celular, apertou o botão, já deu. Como que encheu tão rápido? É porque essa questão ele falou de um buraco muito grande. É que a questão botou 1/5. Aí eu fiz umas continhas, eu peguei um balde para ter uma noção dessa questão. Por que o tempo é tão curto? Aí eu peguei o seguinte, eu peguei um balde comum, né? Vamos ver o diâmetro do balde. Aí eu peguei o diâmetro do balde e ele só disse que essa área é 1/5. E aí eu fiz uma conta para a gente visualizar quanto que seria esse buraco dentro de um balde. Nessas continhas, você pode pausar o vídeo, pausa aí o vídeo para você e ver essa parte matemática que eu fiz. Aqui você tem a área dessa seção transversal e essa área dessa seção transversal. Só para ter uma noção, para vocês verem o tamanho. Se eu tiver um balde comum esse de lavar roupa, e esse diâmetro aqui, ó, eu peguei um diâmetro de 25, foi isso aqui que eu fiz? Tá, meu diâmetro tem 25 centímetros. Quanto que ficaria o diâmetro, o buraco? O meu buraco seria de quanto? Imagine o seguinte, que o balde tem 25, 100. Depois vocês verem, pausa e ver as continhas. Só quero que você visualize o tamanho.
Você tem uma boca lá do balde que vocês lavam roupa, 25 centímetros. Quanto que seria o furo dentro desse balde? O diâmetro dele seria de 11 centímetros. Seria um balde com um furão muito grande. É que na questão ele deu um valor de um furo muito grande. É praticamente, esse furo é tão grande que sai uma quantidade tão grande de água que não seria uma torneira. A proporção do valor que está um pouco diferenciado, que a gente não vê uma noção de tempo, né? Como meio segundo. Você pega um relógio, bota meio segundo, já saiu, já entrou essa quantidade de água, não é uma torneira. A questão, se botasse um valor com um valor diferente, desse, 5 vezes menor, poderia ser um valor muito menor. Um furinho aqui é um furo bem pequeno. A questão que está a proporção do número que foi colocado que deu essa noção. Não seria uma torneira comum para vocês trabalharem. Seria praticamente, não tem aquele negócio do bombeiro, né? A questão que está fora da realidade do seu cotidiano, não seria uma torneira. Os valores que teria que ser bem menor. É assim que resolve essa questão.